Muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração de uma oração para estarmos recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Tudo para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela de cada ambiente onde essa live alcançar, para proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, ou acompanhando futuramente as gravações. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e se tornarem benditos do Pai, igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, para exaltar e bendizer ainda mais ao teu grandioso nome em cada área e de setor de suas vidas, para que veja a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que até 1h12 da madrugada estamos focados em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 é onde eu estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas. Basta você deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar participando da live junto conosco ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos que são ofertantes e dizimistas têm a prioridade em nossos templos físicos para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos em todas as regiões do Brasil. Pois, como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, priorizamos os domésticos da fé, mas damos oportunidade para todos interagirem, para todos participarem. Tanto é que todos têm a oportunidade de pregar em nossos templos físicos, independente do grau de escolaridade, independente dos recursos ou condições financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então, se você quer uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus chegando na sua região, independente dos recursos que você possua nesse momento, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pois estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, que a nossa produção vai estar retornando contato, tirando suas dúvidas, e vocês vão poder estar sendo igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus e sendo muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Então vamos dar início, no caso, ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de números ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26, que está escrito
escrito assim: Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Vocês que estão chegando agora, sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Já segue ou se inscreve para continuar recebendo orações, além das que serão realizadas durante toda essa live. Vamos ao primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para que o Senhor possa estar falando grandemente ao seu coração, sem nenhuma manipulação do ser humano. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Rebanho bendito ímpar de número 9, rebanho bendito par de número 10. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra revelada aos seus corações. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos ao primeiro livro a estar sendo ministrado agora nesta madrugada, que é o livro de Lamentações, que possui 5 capítulos. Livro de Lamentações, que possui 5 capítulos. É o primeiro livro a estar sendo ministrado agora nesta madrugada. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos. E o primeiro livro é o livro de Lamentações, capítulo 3. João, capítulo 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Provérbios 18, versículo 13. A responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então estejam sempre atentos na palavra do Senhor que está sendo ministrada. Livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9. Livro de Lamentações, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Lamentações, capítulo 4, para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração nesta madrugada, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 8 é a primeira a estar sendo ministrada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que age agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal. Que haja os poderes que há no sangue e no fogo do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda obra da carne, indo contra toda obra do maligno que estiver tentando impedir, atrapalhar ou desacreditar cada coração de receber a tua boa palavra, a tua boa semente nesta madrugada, junto conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que todo mal e toda obra do mal ou da carne venha a ser envergonhado, mas o teu santíssimo e poderoso nome ainda mais exaltado, para que essas vidas conectadas conosco, onde essa live for capaz de alcançar, possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Estamos sempre aqui ao vivo de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Vamos dar início à ministração no livro de Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 28.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 3 aqui do livro de Lamentações, nós vemos a grande misericórdia do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e a importância de nós não só reconhecermos a misericórdia dele em nossas vidas, reconhecermos a presença dele em nossas vidas, como também fazermos por onde. Pois aqui deixa bem claro no versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, porque buscai ao Senhor sem cessar, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós devemos lembrar que nós somos totalmente dependentes dele, pois ele mesmo afirmou, João capítulos 14, 15 e 16. Sem ele, nada podemos fazer, e quando nós priorizamos ele, a palavra dele, o reino dele, o evangelho dele, a justiça dele, ele verdadeiramente consola os nossos corações, fortalece o nosso espírito, quebranta os corações duros e verdadeiramente fortalece aqueles que precisam e necessitam da sua presença. Quando há alegria, nós alegramos ao Senhor nosso Deus, a alegria dele vem para nós e a nossa alegria se torna completa. Então, se verdadeiramente, Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, o Senhor Jesus foi bem claro. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. O Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos voltando agora ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tivemos uma pequena queda de energia, mas já estamos ao vivo agora de volta para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Muitíssima gratidão novamente pela presença de todos vocês aqui, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Pois estamos aqui para trazer a verdadeira palavra do Senhor, aquilo que todos nós precisamos e necessitamos, para que a verdadeira paz, graça e alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo venha sempre alcançar nossos corações, nossas famílias, nossos lares, nossos comércios, nossas empresas, nossos veículos, aonde nós estivermos, a palavra do Senhor nosso Deus possa sempre firmar os nossos corações. Não esqueçam de compartilhar para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pois é sempre muito importante a interação e a participação de todos aqueles que são igrejas vivas, sal e luz, benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tá voltando aí, produção, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas. Vou ter que entrar na frente aqui por alguns momentos para estar arrumando ali. Tivemos uma pequena queda de luz e aí por isso acabou a live caindo por um momento em algumas redes sociais, mas já estamos voltando agora para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Já aguardem aí, escolhendo o seu número de 1 a 4, para que você receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação, para aumentar a sua fé, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E é sempre muito importante estarmos todos juntos em um só Espírito. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É essa a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso que precisamos manter sempre vivas em nossos corações. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos de volta agora ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, vamos dar aqui continuidade ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos e benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o próximo livro aqui a estar sendo ministrado é o livro de Ageu, que possui 2 capítulos. Livro de Ageu, que possui 2 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nesta live para aumentar a sua fé.
Gratidão, né? Quase que eu falei Romanos 10, 17, que é a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Gratidão, Senhor Deus. Vamos sortear o capítulo do livro de Ageu a estar sendo ministrado agora nesta live, semeado em cada coração. Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5 e do rebanho bendito par de número 6, livro de Ageu, capítulo 2. E a próxima oração a estar sendo ministrada é a oração de número 9, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco, nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, nesta live, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença. E através dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças, eles sejam limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Ageu, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 9. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Ageu, aqui nós vemos o próprio Senhor exortando o seu povo a se posicionar, pois devemos lembrar que o avivamento não é algo novo que vai surgir, um novo sentimento, uma nova revelação, um novo evangelho, uma nova palavra. O avivamento é você tornar vivo de novo aquilo que nunca morre, porque é a palavra verdadeira do Senhor nosso Deus. Céus e terras passarão, mas as palavras dele jamais hão de passar. Então aqui o Senhor deixa bem claro: ser forte todo o povo e trabalhai, porque é necessário a participação de cada um. Estamos aí com a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, levando muitos empregos, trabalhos, franquias e principalmente levando a palavra do Senhor nosso Deus sendo praticada com legitimidade, sendo praticada com integridade, com caráter, como ela verdadeiramente deve ser. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estarei apresentando agora para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, que é muitíssimo importante para nós estarmos examinando a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É muito importante para a edificação de todos nós, para que todos nós venhamos a ser igreja, sal e luz do nosso Senhor Jesus, independente de onde nós nos encontrarmos nesta live, neste momento que essa live estiver acontecendo, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, lembrando que essa live em algumas redes sociais ela fica salva e que você vai poder examinar cada uma passagem que o nosso sacerdote e apóstolo cita durante a live, e aí é necessário que você examine sempre com muita atenção e cuidado cada um livro e capítulo nas Escrituras Sagradas. Vocês que estão chegando agora, sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, como o
João de Salmito, Fortaleza, João Salmito de Fortaleza, Ceará, seja muito bem-vindo com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor Jesus. Vou dar início aqui à reprodução da mensagem do nosso sacerdote apóstolo, então prestem todos muitíssima atenção. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Recado dado. Se você quiser mais informações, basta entrar em contato conosco através do privado da live. Não conseguiu anotar alguma das bases da Bíblia Sagrada? Essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E para você ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, nessa rede social você encontra o link e, no caso, as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está ali acima da minha cabeça. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois nós estamos já há quase 2 anos na internet, oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou que estamos mentindo. Isso não é arrogância, isso serve para confiança na palavra do Senhor e serve para qualquer uma pessoa colocar à prova qualquer liderança que fale em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Pois é necessário verdadeiramente cada um de nós fazermos a nossa parte, a nossa obra, para que o nome do nosso Senhor seja sempre mais exaltado. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O Márcio Rodrigues do Pará, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Próximo rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. Qualquer instabilidade em alguma delas, basta vocês irem para outra com o mesmo @Igrejas Benditas. E o próximo livro de João, que possui 21 capítulos. Livro de João, que possui 21 capítulos, é o próximo livro a estar sendo semeado agora em cada coração, cada ambiente da qual essa live for capaz de alcançar. João, capítulo 20.
Livro de João, capítulo 20, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, João, capítulo 20. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de João, capítulo 21, para a sua meditação. Lembre-se de escolher também o seu número de 1 a 7, para que você receba mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação e venha a aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Siga ou se inscreva para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Oração de número 11, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja o poder que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, protegendo e libertando cada coração dos que estiverem buscando ao Senhor nesta madrugada junto conosco, para que eles possam produzir abundâncias de frutos. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de João, capítulo 21, do versículo 11 ao versículo 17. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 20 aqui do livro de João é muito forte, porque nós vemos o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus, logo após a sua ressurreição, e vemos que a primeira pessoa da qual ele não só apareceu, como ele também mandou que já anunciasse a sua ressurreição, foi uma mulher. Porque nós vemos como o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, ele não se importa com gênero, não se importa com idade, quando é para você fazer o quê? Anunciar a palavra, anunciar o evangelho, anunciar e reconhecer em suas obras, seus frutos, quem é o Senhor da sua vida. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Em algumas redes sociais essa live fica salva e você pode voltar para acompanhar todos os detalhes, as ministrações passadas e também para compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam. Livro de Juízes, que possui 21 capítulos. Livro de Juízes, que possui 21 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Juízes, capítulo 4. E para o rebanho bendito par, de número 4. Livro de Juízes, capítulo 5, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o abençoado ali, não sei se o seu nome é realmente Misericórdia Costa, do Piauí, mas seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Faça como esse abençoado aí, se inscrevam, nos sigam, para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração para proteger, para que o Senhor nosso Deus possa alcançar cada coração nessa live. Oração de número 10, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo.
Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver. E cada ambiente recebam agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, transbordando em cada coração dos que estiverem, mesmo que ausentes quanto ao corpo, mas juntos conosco em um só espírito através dessa internet. E possam ser verdadeiramente livres e gratos ao Senhor Deus, em nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Juízes, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arobzete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas suas mãos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 4 aqui do livro de Juízes, novamente o Senhor, ele demonstrando que através da mulher, o Senhor exercendo a sua vontade. É muito necessário que a mulher também se posicione para anunciar a palavra do Senhor, para trazer o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a autoridade da qual o Senhor Deus o concedeu. E cada um de nós devemos exercer aquilo que o Senhor nos permite de maneira legítima, de maneira da qual o Senhor nosso Deus venha se agradar, de maneira da qual nós não venhamos quebrar nada daquilo que está escrito na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Pois aqui nós vemos que a tormenta veio por causa que o povo tornou as suas obras, os seus frutos, as suas práticas, desagradando ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, tornaram a sua mão para o mal. Então devemos verdadeiramente, chegou o tempo de se posicionar, de buscar ao Senhor, buscar a misericórdia do Senhor enquanto se pode achar, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado agora nesta madrugada, que é o livro de Salmos, que possui 150 capítulos. Livro de Salmos, que possui 150 capítulos. Vocês que quiserem interagir conosco, participar da live, a partir de 1h12 da madrugada, basta deixar aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas, ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Salmos, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, o livro de Salmos, capítulo 35. Livro de Salmos, capítulo 35, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11, Salmos, capítulo 35. E para o rebanho bendito par, de número 12, livro de Salmos, capítulo 36. Lembrando que nas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, minha mãe ministra 12 capítulos do livro de Salmos com orações e mais 100 capítulos para os 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus Cristo estarem recebendo muita fé
Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor, oração de número 5, pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais. Então, leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, não consigo anotar, essa live fica salva em algumas redes sociais para você examinar com muita atenção se o que nós estamos falando bate com aquilo que está escrito. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, você vai encontrar também as informações necessárias na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está ali acima da minha cabeça. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Vamos à ministração de mais uma oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. Em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dos benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito. Que eles recebam agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, protegendo cada lar, cada comércio, cada coração e cada veículo nesta madrugada. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E a gente sempre deve lembrar a todos vocês de que é necessário vocês estarem sempre atentos que orar é uma coisa, oração é outra, interceder é uma coisa, clamar ao Senhor é outra coisa, orar, pedir é outra coisa. Cada uma dessas palavras, que algumas parecem ser iguais, mas são diferentes. Proteger e livrar é diferente. Então, é necessário que nós venhamos a saber que isso, principalmente para quem está começando na caminhada com o Senhor Jesus, é necessário que você saiba. E é necessário haver um sacerdote também para ensinar. Todo o ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo, precisa ter um apóstolo e um sacerdote na liderança. Pois assim é nas igrejas do Senhor Jesus. Ele levantou apóstolos e também constituiu reis e sacerdotes. Então devemos lembrar que não podemos acrescentar e nem omitir nada. Porque cada palavra dessa tem um peso espiritualmente. E o Senhor Deus sabe, os espíritos malignos também sabem, e agora o povo, como o Senhor afirmou, Oséias 4, versículo 6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E com isso o povo não sabe o que é orar, não sabe o que é pedir, não sabe o que é clamar, não sabe o que é invocar. Cada uma dessas palavras que tem protocolos, ornamentos santos, um tempo determinado, tem legiões de anjos diferentes para trabalhar ao favor daqueles que sabem utilizar dessas palavras da maneira correta. E se você não sabe, acaba ficando indefeso. Você pede proteção, mas estava precisando de livramento. E com isso o inimigo pediu proteção, não pediu livramento. E aí com isso o inimigo consegue operar, porque Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Então, se você quer aprender mais da palavra do Senhor, quer verdadeiramente se prontificar a se posicionar como igreja viva, sal e luz nosso Senhor Jesus, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertadim, e também entre em contato conosco através do privado, se torne um discípulo do nosso sacerdote e apóstolo, independente do seu grau de escolaridade, dos seus recursos ou condições financeiras. Entre em contato conosco no privado e seja muitíssimo abençoado para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. A partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Até lá, estamos focados em orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas antes eu vou apresentar para vocês mais uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem... Não, essa mensagem agora é minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus, porque eu expliquei com mais detalhes
sobre as palavras e as nossas atitudes, do nosso sacerdote apóstolo, de nossa igreja virtual, do nosso sacerdote apóstolo. Expliquei com mais detalhes as nossas intenções e as palavras do nosso sacerdote apóstolo e de nossas 12 igrejas virtuais. Então prestem todos muitíssima atenção para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que você encontra essa mensagem completa no meu canal, @mileofertadim, onde lá, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, está. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @mileofertadim. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Recado dado, quem quiser voltar para examinar cada uma base da Bíblia Sagrada, é como a abençoada ali falou durante o vídeo, sou eu mesmo. Segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim. Vocês podem tirar suas dúvidas ao vivo. E vamos aqui à ministração no livro de Salmos, capítulo 35, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos a Salmos capítulo 35, do versículo 20 ao versículo 26. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra a minha boca e dizem, pegamos, pegamos. Vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 35 do livro de Salmos, nós vemos aqui o salmista clamando ao Senhor pela justiça e pelo juízo. E durante todo o capítulo, nós vemos a integridade do salmista. Porque ele não pede para o Senhor sair eliminando qualquer um que ele não gosta, não. Ele foi bem claro, Senhor, aqueles que sem causa têm algo contra mim, aqueles que sem causa me perseguem, sem causa. O tempo todo ele repete a frase, sem causa. Porque nós devemos lembrar que quando nós estamos praticando a palavra do Senhor, estamos semeando a bondade do Senhor, estamos semeando aquilo que é bom aos olhos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele vai nos recompensar. Mateus 16, 24 e 27, palavra do Senhor Jesus,
eis que eu voltarei e pagarei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Então, quando nós estamos semeando a justiça com integridade, pureza, não só do lado de fora, mas sim no interior também, porque não adianta limpar só o exterior do copo, fazer coisas maravilhosas em nome da sua religião, em nome da sua igreja, em nome da sua empresa, em nome do seu próprio nome, mas sim tudo em nome do Senhor Jesus o Cristo. Isso que é necessário que venha a ser feito, para que, como o Senhor Jesus também falou lá em Lucas 11, versículos 41, que a oferta também nos limpa, e limpa tudo aquilo que nós possuímos, para que nós estejamos limpos em todas as áreas e setores de nossas vidas, possamos verdadeiramente invocar o nome do Senhor com obras e com frutos, clamar ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa vir a nos socorrer, pedir ao Senhor, nosso Deus, que interceda por nós, que traga o juízo e a justiça dele, tendo a certeza de que ao Ele nos examinar, ao Ele nos colocar à prova, não encontrará dolo nenhum. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça da alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando 7 números para que você tenha uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor. A partir de 1h12 da madrugada eu estarei respondendo suas dúvidas e interagindo nos comentários, desde que você tenha deixado o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Próximo livro de Joel, que possui 3 capítulos. Livro de Joel, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta live. Livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Joel, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Joel, capítulo 2, para a sua meditação. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, que é o líder desses ministérios, nosso Senhor Jesus Cristo, para conosco, continua orando por todos vocês, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Entre em contato também conosco através do privado, pedindo a inauguração de um dos nossos templos físicos na sua região, e seja muitíssimo abençoado. Vamos à ministração de mais uma oração, oração de número 4. Eu sou ministradora da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e sou de maior, lembrando sempre a todos vocês que não parece, mas eu tenho 20 anos de idade e sou um milagre do nosso Senhor Jesus o Cristo, pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde na presença do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja, @igrejas benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, que haja agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra todo laço, contra toda obra do inimigo ou da carne, que estiver tentando impedir do melhor do Senhor alcançar essas vidas juntas conosco. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória. Lembrando que o responsável por esse ministério, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, é o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, e que ele tem quase 30 anos de jejum e oração todos os dias, jejum de mais de 15 horas, subidas ao monte toda semana, sem faltar nenhuma única semana, orações de mais de 2 horas de joelho, sem faltar nenhum único dia. E tudo isso é preparação, santificação, para que ao se apresentar já há quase 2 anos na internet, vocês possam nos examinar, como o Senhor Jesus fez em João capítulo 8, quem de vós me convence de algum pecado? Temos aí as mais de 100 denúncias em que estamos oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou que nós estamos mentindo. Então, antes de falar qualquer coisa, examinem sempre as nossas denúncias. Você encontra uma playlist completa no meu canal, @mileofertadim, com 2 L's e é @mileofertadim. Vamos dar início aqui à ministração do livro de Joel, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo.
A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Joel, justamente o que eu comentei aqui com vocês ainda há pouco durante essa live. Pois aqui o Senhor, através do profeta, está repreendendo a liderança espiritual. Que por causa da liderança espiritual, da falta da prática das boas obras do Senhor nosso Deus, da falta de santidade e santificação, não só aquilo que eles queriam, como aquilo que eles já tinham, eles se perderam. Pois o Senhor Jesus foi bem claro, até aquilo que tem, lhe será tirado. Se não for fiel no pouco, o Senhor não coloca sobre muito. Lá no livro de Ageu também que a gente ministrou, o Senhor chamando novamente seu povo ao arrependimento, a se posicionar, a trabalhar para a obra do Senhor nosso Deus. Nós estamos aí com a inauguração de nossos templos físicos, dando oportunidade a todos vocês de se posicionarem, de voltarem à verdadeira prosperidade do Senhor, para que a nossa nação aqui, o Brasil, possa se tornar também como a cidade de Amolonga, lá na Guatemala, da qual quando o povo se converteu, quando o povo se posicionou, quando o povo se santificou, quando o povo buscou a presença do Senhor, se cumpriu como lá em Salmos capítulo 37, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, porque o Senhor nosso Deus prosperou em todas as áreas e setores, prosperou na família, prosperou na paz, na saúde, no comércio, na indústria, tudo prosperou, porque o Senhor foi colocado como rocha, como a rocha principal, a pedra angular, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao último livro a ser ministrado nesta madrugada. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça da igreja do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado. E a partir de 1h12, daqui a pouco, eu estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. E se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Próximo livro de Abacuque, que possui 3 capítulos, que será uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a meditação de todos nós. Livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam na palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Oração de número 7, e falando em 7, escolha o seu número de 1 a 7, para que você receba mais uma palavra do Senhor até o final dessa live, para que Ele esteja falando grandemente ao seu coração. Vamos à ministração da oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essa ministração da tua santa e poderosa palavra, através dessa internet, na tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e todas essas vidas ligadas conosco, através dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando cada coração, elas sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Abacuque, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do ímpio e lhe
e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela grande massa de água, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 13 aqui do livro de Abacuque, o Senhor verdadeiramente falando nos nossos corações para não desistir, para perseverar, que o dia da justiça e do juízo do Senhor chegará. Mas é importante que o quê? Aqueles que dizem que Ele é o seu Senhor venham a se posicionar, se santificar, para que verdadeiramente ao Senhor chegar, você seja encontrado perfeito em santidade e em santificação, agradando, fazendo a vontade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei dando início agora aos sorteios dos 7 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Daqui a pouquinho estarei interagindo com vocês nos comentários, então deixe seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar em Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 35. Salmos, capítulo 35, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 5, vai meditar em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, se você escolheu o número 5. E só deixando ali bem claro pro engraçadinho aí, saiba que o seu comentáriozinho, que a produção já vai tirar print, ele se conjura no crime de calúnia, injúria e difamação, previsto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Eu posso te colocar um processo só por causa dessa sua piadinha de mau gosto que você fez aí nos comentários, tá bom? Então examine sempre com muita atenção e cuidado e vigie antes de falar qualquer coisa sobre alguém na internet que você sabe que é mentira e, ainda mais, já sabendo que é mentira, o óbvio, não pode provar que é verdade. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam, e daqui a pouquinho estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Além das orações que vocês recebem durante as lives de segunda a sexta, de nossas 12 igrejas virtuais, no horário da manhã, da tarde, da noite e da madrugada, vocês continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. E você também tem a
como eu disse, a flexibilidade nos horários da manhã, tarde, noite e madrugada para buscar ao Senhor nosso Deus e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, seja onde você estiver, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. Também lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois eles são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou que estamos mentindo, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade, para que vocês vejam a seriedade realmente que a gente aborda cada um tema aqui apresentado, porque não é nada nosso e não é nada que se limita a esse mundo. Isso custa tanto a sua vida já nessa terra, como a sua salvação e a vida eterna. Ou seja, em momento nenhum é para se fazer piada, é para se fazer graça com a vida de ninguém. E lembrando a todos vocês que quiserem levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta você estar entrando em contato conosco através do privado de uma das redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, que a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Pois lembrando que conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalhos e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, dos 10 centavos aos 10 bilhões. Pois ao você se apresentar em nossos templos físicos com os comprovantes, independente do valor, você terá prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos na sua região. Pois, como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 10, priorizamos os domésticos da fé, mas também damos oportunidade para todos interagirem, todos participarem. Tanto é, Mateus capítulo 12, palavra do Senhor Jesus. Aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. E todos aqueles que querem pregar em nossos templos físicos vão poder pregar, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe sua pergunta aí nos comentários. Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E aqueles que têm também perguntas, tirarem suas dúvidas, chegou o momento de vocês interagirem conosco. Basta deixar o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado e o seu país, tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Eu acabei pegando mais um tempinho ali das perguntas e respostas, porque devido à falta de luz que teve aí, uma queda de luz rápida, eu tive que voltar todo aí ao processo da internet para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas agora estamos aqui para interagir com todos vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se está desempregado, faz o quê? Entre em contato conosco, que as nossas empresas contratam. Pois estamos lembrando a todos vocês que nós também somos um grupo de empresários. Por isso que quando a inauguração dos nossos templos físicos chega, e levamos juntamente as nossas empresas, comércios, franquias. E com isso gera muitos empregos, muitos trabalhos, muitas oportunidades das pessoas que verdadeiramente precisam e necessitam. Pois as igrejas têm que trabalhar com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A Tayane do Paraná, seja muito bem-vinda com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Perguntou se lá tem igreja física. Basta você entrar em contato conosco através do privado, da rede social, pode ser dessa aí mesmo, e a nossa produção vai estar te passando as informações necessárias para que você possa levar um de nossos templos físicos para a sua região, independente dos recursos ou condições financeiras, independente do seu grau de escolaridade também, tá bom? Independente do seu segmento religioso de fé também. O Digo de São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje estamos vindo aqui para ajuntar como o Senhor Jesus mandou que seja feito. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Então não se esqueçam de fazer sua obra para com o Senhor nosso Deus, compartilhando, interagindo conosco. Aqui, a pessoa perguntou: você já fez milagres em nome de Jesus Cristo? Como foi? Então, abençoado, assim, é necessário a gente sempre examinar aquilo que examina com muita atenção e cuidado. Já aconteceu, sim, teve vezes que eu nem percebi, sinceramente, o que aconteceu. Aí depois que eu fui parando para examinar, voltando ali, recapitulando, realmente o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso é tremendo. Mas foi mais coisas relacionadas a mim mesmo. Aquilo ali que realmente um livramento que o Senhor nosso Deus deu, uma palavra que o Senhor verdadeiramente me concedeu, e eu me posicionei, Ele agiu, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Dores, doenças, enfermidades que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso sempre me livrou, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É sempre muito importante que nós venhamos a cuidar da palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor em nossos corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E o Digo de São Paulo perguntou: o cavalo do 2 e 3, do segundo e terceiro selo já está em juízo na terra? Então vamos lá, abençoado. Já vi que você aqui realmente é novo aqui na live, porque é algo que, desde o início da live lá do @milhaofertadim, é algo que a gente sempre instrui todos vocês. Que a gente tem que tomar muito cuidado para parar de focar a nossa atenção naquilo que não é necessário para a nossa salvação, a nossa edificação. Porque o tempo que o pessoal fica gastando, tentando saber quando vai ser o fim dos tempos, como vai ser, que momento vai ser, qual vai ser a cor do cavalo, qual vai ser isso, aquilo, outro, esse tipo de informação é algo que não traz edificação para ninguém. Muito pelo contrário, tem pessoas que ficam assustadas e ansiosas com esse tipo de coisa. E é aí que nós vemos como o Senhor Jesus Cristo está cada vez mais e mais se afastando. Porque como o Senhor falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então é necessário que a gente venha sempre buscar a palavra do Senhor nosso Deus, aquilo que é necessário para a nossa salvação. Para independente de se o segundo ou terceiro selo já estiverem ou não acontecendo, o Senhor nosso Deus possa nos proteger, possa nos livrar, possa nos guardar, porque cada uma dessas palavras são diferentes, tem um significado, e cada uma delas é necessária para nossas vidas. Por isso que é importante o sacerdote, para nos instruir, nos aconselhar, de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, para que venhamos poder nos posicionar de forma verdadeira e sincera para com o nosso Senhor. E detalhe, como o pessoal perguntou de milagre, eu esqueci do principal, que o Senhor Jesus Cristo concedeu, tudo para mais glória de Deus, pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu, meu irmão mais velho do que eu, através do milagre nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, na vida do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Davi, do Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, perguntou: Quais são as doutrinas da igreja de vocês? Sempre gosto de aprender sobre. Seja muito bem-vindo sempre a aprender também no @milhaofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Todas as doutrinas que nós apresentamos, doutrinas, costumes, ensinamentos, ornamentos, protocolos, tudo o que nós praticamos é aquilo que está de acordo com as Escrituras Sagradas. A gente não acrescenta e não omite nada. Ah, Milena, quer dizer que vocês praticam sacrifício? Não, hein? Ou não. Para examinar as Escrituras, a gente precisa saber quem está falando, quando está falando, com quem está falando, com que intuito está falando, e se tem alguém superior a essa pessoa que falou algo que anula aquela palavra. Por exemplo, lá o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios capítulo 4, versículo 11, falou que o Senhor constitui pastores, sendo que o Senhor Jesus, em João capítulo 10, afirmou, um só rebanho, um só pastor. A palavra do Senhor é superior à palavra do servo. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado, para que venhamos sempre a praticar aquilo que o Senhor nosso Deus determinou que perpetue em cada geração. Então basta você examinar as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus. Os livros de Tito lá fala muito sobre as lideranças, os deveres e as obrigações da liderança. O livro de Hebreus que fala sobre o sacerdócio, que nós também aí praticamos, de acordo com a palavra do Senhor Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Que eu vou inclusive apresentar agora para todos vocês uma de nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês examinarem a cada uma delas. No meu canal, @milhaofertadim, você encontra a denúncia completa para examinar com muita atenção e cuidado, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, muita atenção, pois você saber, nessa denúncia de número 103, pois você sabendo ou não dessa informação, ela não vai deixar de ser necessária para a sua vida. Lembrando a todos vocês, examine com
Pois saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e Lucas capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você quanto para a sua família e seus negócios também. E para que a gente responda essa pergunta, deixa aí o seu município, seu estado abençoado nos comentários. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus o Cristo não há ministério de sacerdotes e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter no mínimo 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. E 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter a atividade de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas, ou viver elas, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus o Cristo e a eles ninguém engana. Essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, que o prêmio somado ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de assistência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares, nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E o tempo acabou, eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. E essa é a mensagem de número 64. Vocês vão encontrar ela toda ali com a velocidade 1x. Vocês vão encontrar ela no meu canal, @MileOfertadim. A mensagem de número 64, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você nas próximas lives. Nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, que é o responsável, líder responsável nesse ministério do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, e é ele quem tem autoridade para receber as ofertas e dízimos de todas as nações. Que eu agradeço. Lembrando, na @MileOfertadim vocês encontram a mensagem completa. Aguardo você nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, e de 1h12 minutos antes das 7 no @MileOfertadim. Eu só respondo aqueles que me escutam. Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Se prestasse atenção naquilo que eu falo, estaria sabendo que eu respondo àqueles que deixam o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado aí nos comentários. Então aguardo vocês na @MileOfertadim para interagir com todos aqueles que fizerem isso para mais honra e glória do nosso Deus. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e muitíssimo amém.